Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês hoje e sempre. Hoje nós estamos chegando ao final das nossas reflexões no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos refletir em Mateus 7, dos versículos 24 ao 29. E aqui nós dividimos em 3 partes essa nossa reflexão. Na primeira parte, Jesus vai falar do homem sensato, que coloca em prática as suas palavras. Na segunda parte, do versículo 26 ao versículo 27, Jesus vai falar do homem que não coloca em prática as suas palavras. Mas em terceiro lugar, versículos 28 e 29, Mateus, o autor deste evangelho, vai falar para nós de onde vinha a autoridade de Jesus e qual foi a reação daquelas pessoas que ouviram os ensinamentos do Senhor Jesus. Então vamos à palavra de Deus. Versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus amados irmãos, meus amigos, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quais são as palavras às quais Cristo se refere aqui? As palavras que ele proferiu, os seus ensinamentos que ele ministrou ali no Sermão do Monte. Meus amados, o Sermão do Monte, na minha opinião, é para mim o grande manual do cristão. O Sermão do Monte vem ensinar para nós que somos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, quem somos nós e como nós devemos caminhar aqui nessa terra. Mas Jesus compara a pessoa que coloca em prática os seus ensinamentos a um homem prudente, a um homem inteligente, que constrói a sua casa sobre a rocha, que quando vai construir uma casa, cava ali um alicerce bem cavado, faz um alicerce bem feito, bem seguro. Os ventos, as tempestades baterão contra aquela casa e não a derribarão, porque elas estão firmadas sobre uma rocha. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aquele que está firmado nessa rocha que é Jesus, não é qualquer tempestade, não é qualquer problema, não é qualquer dificuldade que vai derrubá-lo. Exatamente porque ele é um homem obediente à palavra de Jesus, obediente aos ensinamentos de Jesus, e está firmado na rocha que é Jesus. E ele tem força para suportar as lutas, as dificuldades, os problemas, exatamente porque ele está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus vai falar aqui nos versículos 26 e 27 do homem que não obedece aos seus ensinamentos. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o homem que ouve a palavra de Deus e não as põe em prática. Ele é considerado a um homem nécio, a uma pessoa que não tem inteligência, a uma pessoa que não tem sabedoria. Imagine aí, você vai construir uma casa
Ao invés de cavar um bom alicerce, ao invés de fazer uma boa base para poder levantar aquela casa, você levanta aquela casa sobre uma areia. Qualquer vento, qualquer chuva vai derrubar essa casa. Assim é o homem que não está firmado na rocha. Assim é o homem que não coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Qualquer problema, qualquer dificuldade que vier aparecer na sua vida, ele vai cair, ele vai desmoronar. Por quê? Porque ele não está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, e sim está querendo viver de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade da carne, de acordo com a vontade da sua mente, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E aí qual é o resultado? Diz o Senhor Jesus, é grande a ruína desta pessoa. Então nós precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos estarmos firmes em Cristo Jesus. E só é possível estarmos firmes em Cristo se estivermos firmados nos seus ensinamentos, obedecendo os seus ensinamentos, firmados em oração e na prática da leitura da palavra e na comunhão com os irmãos. Mas em terceiro lugar, o evangelista Mateus vai dizer que as pessoas que ali estavam ficaram maravilhadas com os ensinamentos de Jesus. Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E qual era o motivo daquelas pessoas estarem maravilhadas com a doutrina de Jesus? Verso 29 responde: porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, meus amigos, a autoridade de Jesus era uma autoridade divina. Jesus, ele é o próprio Deus, e a autoridade foi dada a ele pelo Pai, por Deus. Ou seja, a autoridade de Cristo é uma autoridade vinda dos céus, é uma autoridade dele mesmo, enquanto que a autoridade dos escribas era uma autoridade que era transferida de outros ensinamentos. Jesus ensinava o que era dele próprio. Os escribas ensinavam legalidade que para eles foram passadas. É por isso que Jesus tinha autoridade. Meus irmãos, meditemos no Sermão do Monte todos os dias da nossa vida e que nós estejamos firmados na rocha que é Jesus, e que as tempestades, os ventos e as dificuldades nunca venham a nos fazer cair da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa nos ajudar. E Ele pode. Basta que nós estejamos firmes na rocha que é Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.